Olha, para os torcedores do Flamengo, eu só lamento mesmo. Eles, por serem uma torcida rubro-negra, como a do esporte, sempre foram co-irmãos, né? Por causa desse detalhe, agora tem esse problema aí que eles querem ser campeão, que não foram. Só posso lamentar, primeiro, que nós fomos campeões e eles estão querendo uma coisa que não disputaram. E segundo, de perder a amizade dos co-irmãos, que são os torcedores do esporte, onde sempre as torcidas, principalmente das mesmas cores, sempre são amigas. E hoje se tornaram inimigas, não por causa delas, e não por causa dos jogadores, e sim por dirigentes. Passou pela bola, lá vai Durval! Esporte para o ataque, Neto Baiano, o goleiro tá fora! Golaço, Fala Espontâneos, hoje estamos aqui, né, para iniciar mais uma Memórias Espontâneas e hoje estamos com um ídolo incrível do esporte, campeão de 1987, um grande jogador que fez história no nosso clube, que a gente tanto ama, Ribamar. E é isso, gente. Não tenho mais palavras para falar. É uma honra estar aqui, poder falar um pouco, entrevistar. Não é da minha época, né? Claro, eu não pude acompanhar de pertinho, mas com certeza eu acompanhei. Atualmente eu vi os jogos, acompanhei e o futebol era incrível e, meu Deus, é um sonho estar aqui. Como o Júlia acabou de falar aí, né? Estamos com um grande ídolo da torcida do esporte, né? Estamos muito felizes em poder conhecer um pouco mais, né? Sobre ele, sobre a história dele, né? No nosso clube, né? Porque a gente não acompanhou de perto, mas estamos tendo esse privilégio de conhecer um pouco mais, agora bem de pertinho. Então, eu queria que você, Ribamar, se apresentasse, né? Falasse um pouco aí da sua história no esporte. Boa noite. Primeiro, é um grande prazer, né, estar aqui com vocês, conversando, lembrando as alegrias, né, que a gente teve nessa cidade linda aí do Recife, né, junto ao esporte, pela alegria que a gente teve e pela melhor fase da minha carreira, que foi aí no esporte. Em 87 nós fomos campeões brasileiros e em 88 campeões pernambucanos. Então, foi uma passagem maravilhosa, no qual a gente teve um casamento muito legal entre esporte e Ribamar, com muitas alegrias de ambos os lados. Então, a gente deixou o nome marcado aí nesse grande clube e a gente fica feliz em ser reconhecido, né, por todos, por vocês, torcedores, principalmente, que eu particularmente adoro, né, adoro a torcida do esporte, adoro o povo pernambucano todo, e é sempre um prazer estar conversando com vocês. E aí, já pegando o embalo, né? Fazer uma primeira pergunta, porque realmente foi um privilégio, né? Poucos atletas de futebol teve um privilégio de jogar em grandes clubes e eu queria saber o que isso significou para você, sabe? Começar a carreira assim desde cedo e ter participado, ter passado, ter feito história em vários clubes. Como foi esse sentimento? Olha, a gente, quanto menino, a gente sonha muito em ser jogador de futebol. Eu, pelo menos, era o meu sonho. Talvez hoje não seja de 100% dos meninos, né? Não, mas eu, antes de passar por grandes clubes, né, como Sport, Santos, Corinthians, Palmeiras, Fluminense, Coritiba, também joguei segunda divisão em São Paulo, joguei o Campeonato Catarinense, joguei em clubes de menores nomes, né? Mas a felicidade que a gente tem é, primeiro, de conseguir fazer aquilo que a gente ama, que a gente gosta, trabalhar com aquilo que a gente gosta, jogar futebol. Eu consegui, sou um cara muito feliz por tudo que aconteceu na minha vida, em todos os sentidos, em todos os clubes. Tive uma lição de vida em todos os clubes, um com bastante alegria, outro com menos alegria, outro com
derrotas que também te fazem crescer, e foi importante isso. E o Sport foi um dos grandes clubes na minha carreira, e foi a melhor fase da minha vida, conquistando títulos. Eu também, aproveitando esse gancho que você citou aí, alguns nomes, né, de alguns clubes onde você passou, como Corinthians, Santos, o Sport, claro, né, Santa Cruz. Eu queria saber de você, qual foi o clube, assim, que você passou, que você tem um carinho especial, e o que mais te marcou, né, para você ter, o clube ter um espaço, assim, guardado, assim, diferencial dos outros. Olha, Sport, eu até, na época, quando eu fui do Santos para o Sport, a gente saindo de um grande centro, a gente fica assim meio triste, né? Em virtude que eu tinha tido uma bela passagem pelo Santos, mas o Sport quis investir, contratar o Weber, e acabou o Santos querendo dois atletas, né, do Sport, o Liscardo e o Luizinho, colocou o meu nome na transação. Daí eu fui, né, imaginando já voltar logo pro centro, né, pro Rio São Paulo. Mas, quando eu cheguei lá, quando eu comecei os jogos, foi amor à primeira vista, porque já chegamos ganhando, fazendo gols, ganhando turnos, acabamos perdendo o campeonato pernambucano na final lá para um grande time que o Santa Cruz era na época, e daí acabamos fazendo a melhor campanha, né, da história do esporte no Campeonato Brasileiro, onde acabamos sendo campeões. E o carinho, né? O carinho que a torcida tem, o que o pessoal fala, né? Os adversários falam da torcida do esporte quando está na ilha. E nós, naquela época, nós fazíamos com que as equipes, não só, claro, junto com a torcida, a nossa equipe fazia com que, caso eles conseguissem um empate na nossa casa, era sempre um grande resultado para as equipes visitantes. Hoje não está assim, porque eu acompanho, né, eu tenho um carinho muito grande pelo esporte, então eu acompanho jogos, e infelizmente o esporte não está naquela mesma situação que a gente tinha naquela época, e teve também depois, com as equipes de 2008, campeão da Copa do Brasil, e as outras equipes que fizeram boas campanhas. Mas o forte do esporte sempre foi a torcida, como 12º jogador, que ela é muito forte, ela intimida bastante o adversário, mas o esporte hoje está devendo uma grande equipe para essa torcida. Então, acredito que o dia que o esporte voltar a ter uma grande equipe que acompanha o que a torcida faz por ele, pelo time, daí vai ser só alegria, como sempre teve, pelo menos na nossa época, em 2008. Eu também tive o prazer de ir assistir vários jogos aí. Fui assistir até aqui o Corinthians com o Sport aqui em São Paulo, assisti Palmeiras e Sport Palmeiras aí na ilha, e sempre que eu posso eu faço uma visita, viajo, vou fazer uma visita do pessoal lá de Recife. Falando daquela época, eu particularmente tenho muita curiosidade porque eu queria ter vivido aquilo, sabe? É um sonho para mim ter presenciado aquilo tudo. Meu pai às vezes fala assim. E eu queria saber um pouquinho como foi aqueles 2 anos, sabe? De 1987 e 1988. Como foi teu sentimento? Eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente lá a história, como tu se sentiu, como foi, o que aconteceu. Olha, a gente lembra de muitas coisas, assim, principalmente o jogo final do Campeonato Brasileiro contra o Guarani. Eu tive uma contusão bem séria. Eu fiz um estresse de ligamento no joelho na sexta-feira, no final do treino. E o jogo era no domingo. E eu fui para a concentração, me tratei e tudo. Chegando para o jogo, eu fui fazer o teste de vestiário para a final, né? Comecei a fazer e realmente doía muito. Me limitava a como correr, batida na bola e tudo.
E uma coisa muito que me fez, que nos fez foi, eu não ia jogar esse jogo final, e daí me chamaram na sala do treinador, onde estava lá, na época, o Rogério, o Bertinho, Betão, Estevam, e daí o capitão, né? Eles falaram assim, você vai jogar. Eles foram pedir lá. Eu falei, poxa, talvez eu não ajude, você ajuda. Aquilo ali me emocionou muito. Você ajuda muito, porque você em campo sempre vai ter 2 atletas preocupados com você. E você vai jogar até onde você aguenta. Aquilo ali me emocionou bastante. Eu joguei quase o jogo todo, saí aos 30, parece, do segundo tempo, 35. E aquilo me emocionou bastante, porque nós tínhamos um grupo muito unido. Um respeitava o outro, um sabia do potencial do outro, cada um respeitava seu espaço e a gente tinha uma amizade muito grande. Realmente ali foi um time, além de família, bem profissional, e conseguimos fazer esse jogo, vencer. E a gente mereceu primeiro o que a gente tinha feito já com o Guarani, já nas fases anteriores, já merecia nem ter tido tantos jogos assim como teve. Mas, como teve, a gente foi lá e ganhou esse. Essa foi uma ocasião bem marcante. No ano seguinte, eu tive o meu auge mais ainda, onde eu fui considerado o melhor jogador do ano do campeonato. Campeão, né? Campeão em 88, também capitão, naquele ano eu fui. Então, foram 2 anos maravilhosos aí na cidade do Recife, junto ao esporte e essa grande torcida que ele tem. Aproveitando que ainda estamos falando, né, desses 2 marcos importantes, né, em nosso clube, em que você esteve presente, eu queria saber de você também, o que é que você acha, né, sobre a respeito, assim, né, do Flamengo ainda questionar, né, até a própria torcida do Flamengo, de dizer que 87 são deles, né, mas onde a gente sabe que não é, contrariando até a CBF e a FIFA. Então, eu queria saber qual a sua opinião a respeito disso. Bom, o Flamengo, desde aquela época, ele corre atrás disso. E o certo é que teve um regulamento. O regulamento foi cumprido por todos, menos pelo Flamengo e o Internacional. Que eu acho que o Internacional foi mais prejudicado ainda do que o Flamengo na época. O Internacional tinha tricampeonato, né? O Flamengo ainda não tinha todos esses campeonatos. O problema é que o Clube dos 13, na época, quis peitar a CBF. E a CBF, na época, nem ia ter uma briga lá que não ia nem conseguir tocar, daí conseguiram um patrocínio onde todos os clubes foram beneficiados com esse patrocínio, aceitaram o regulamento e no final do campeonato quiseram peitar a CBF não cumprindo o regulamento. E aonde você for, quando tem o regulamento, você vai querer questionar, vai perder, porque a lei é o regulamento. Então, toda vez que ele tentou pleitear esse título, que não é dele, perdeu, porque primeiro teve o regulamento e ele descumpriu o regulamento. Na verdade, eu lembro que em 89, o Coritiba deixou de ir fazer um jogo contra o Santos, não era nem em São Paulo. Pediu lá por via alguma coisa um advogado e tudo, não compareceu, perderam os pontos e caíram para a segunda divisão. Se na época tivessem essa seriedade, Flamengo, Internacional, teriam que cair para a segunda divisão. Então, eles já estão no lucro de não terem caído para a segunda divisão naquela época mesmo, com a seriedade que é a CBF depois desse tempo, como fez com o Curitiba. Então, o Internacional era tricampeão, o Flamengo não lembro, em 87, se ele já era tri, eu acho que não, ele só era bi. Mas a briga deles é com
com a CBF, não com a gente. Nós fomos campeões, mas eu não me preocupo nem um pouco cada vez que eles tentam mudar essa história. Eu vou aproveitar esse gancho para dizer, né, para os torcedores flamenguistas aí, para quando vier para Recife, eles passarem na sala de troféu do Sport, né, para ver a real, a verdadeira taça de 87. Aproveitar e tirar uma fotinha lá, né? Realmente eu já estive lá, já tirei fotos, já tivemos até algumas reuniões aí com os atletas da época, mas o Flamengo, ele, na verdade, a torcida do Flamengo não tem culpa, os jogadores do Flamengo não têm culpa. Quem não quis disputar foram os dirigentes. Então, eu conheço muitos flamenguistas e eles vão sempre querer tirar uma onda de questão, mas não tem nada a ver isso, porque nós fomos campeões em cima do Guarani, e em 86 foi vice-campeão brasileiro que o São Paulo fez em cima do Guarani. Então, eles podem falar que não disputaram com nenhum clube, que nós não disputamos com nenhum clube grande, nós disputamos com o vice-campeão de 86. E o São Paulo, que foi campeão, nem chegou no ano seguinte. Então, eu só tenho dó dos torcedores que não tiveram culpa disso daí, nem os jogadores, porque eu acredito que os jogadores, na época, queriam jogar. E os dirigentes por uma coisa política, quiseram peitar a CBF. E já falando, né, já que a gente está falando do título de 1987, e o primeiro e único título do esporte do brasileiro, da Série A, foi de 87, 37 anos atrás, e a primeira participação da gente na Libertadores foi em 1988, enfim. Eu queria saber o que é que o atual esporte precisa se inspirar no esporte de 1987 para que realmente a gente consiga voltar à prateleira dos grandes títulos novamente, que a gente possa voltar a ganhar títulos de expressão, né? Porque, como a gente vê aí o retrospecto do esporte, estamos há 10 anos sem ganhar um título de expressão, né? Ganhando o Pernambucano, mas a gente não consegue sair dessa. E aí eu queria saber o que é que o esporte atual precisa se inspirar no esporte de antigamente para que a gente possa realmente voltar a ganhar esses títulos. Olha, primeiro o trabalho tem que ser bem feito, né? Tem que ser bem escolhido os atletas. Atletas, comissão, primeiro pessoas importantes. Nós tivemos um grande presidente, no qual ele ia. Tivemos um amigo e grande treinador, que foi o Leão, que era nosso amigo, primeiro, jogando junto com a gente, daí saindo e sendo treinador. Muito profissional, até hoje né? Onde você vai conversar com ele, ele fala do profissionalismo que ele sempre cobrou. Ele teve grande participação na minha ascensão naquela época, ele fez eu treinar, no qual eu não era muito fã de treinar, daí ele falou, chegou, conversou comigo, queria ter conhecido o Leão uns 5 anos antes, para poder ter tido essa ascensão já mais cedo, para ir mais longe no meu futebol, com o meu futebol. Mas o futebol está muito mudado. Eu acredito que os atletas, eu hoje trabalho com futebol, sou coordenador da escola da confraria dos ex-atletas, eu e um ex-jogador do esporte também, que é o Mauro Madureira. O Heraldo já participou, então jogadores que jogaram no Curitiba, nós temos uma confraria e temos uma escolas de futebol, né? Trabalhei muito com isso. E o que estraga muito são voltando lá na conversa, o que o esporte precisa melhorar muito a categoria de base. Primeiro, tem que ter pessoas mais competentes que eu digo assim, eu não tiro a competência do pessoal que trabalha na base, como os professores, os nutricionistas, o pessoal que trabalha
na parte de organização, mas a parte prática do futebol tem que ter um ex-atleta porque o ex-atleta, ele sabe o que acontece dentro de campo, ele sabe quando o atleta não está bem, sabe quando o atleta está muito bem também. Então, ele sabe viver ali de fora, sabe o que está acontecendo com o atleta lá dentro do campo, ele mesmo fora. Então, o que falta isso é hoje. E também na base, deixar os atletas serem mais felizes que eu digo assim, os atletas da base, a fazer o trabalho técnico melhor. Hoje em dia, o pessoal tem uma influência muito grande em escolher posição para os atletas, para os garotos que vêm da base, e daí, por querer jogar, inventa uma posição e o garoto vai e joga, mas não é naquela posição que ele rende. Hoje, o esporte precisa melhorar muito nessa parte aí, nesse sentido, apesar de ter acabado de vender um atleta, um lateral direito aí, mas se você olhar esse lateral direito, tem muita coisa para ele aprender. Ele não sei lá fora se ele vai aprender, mas nós tivemos um grande lateral direito na época, aí o Betão, que é considerado um dos melhores da história aí. E acredito que quando você tem atletas assim, que possam passar para esses atletas condição técnica e condição do que acontece em jogo, o atleta vai ter uma melhor evolução, principalmente dentro e fora de campo. E não adianta, se não arrumar a equipe qualificada e com pessoas qualificadas fora de campo, o esporte vai sofrer. Eu estou aqui, o ano passado tinha tudo para subir, chegou, entregou no finalzinho do campeonato. Fez uma arrancada linda e daí faltou competência para subir. E agora está meio capengando, já era para ter uma condição de estar lá na frente e não consegue. Então, tem muita coisa para ver e o esporte não merece essa situação, mas o que estão fazendo, o pessoal entre treinadores que mudam toda hora e atletas, precisa melhorar bastante. Puxando um pouco mais assim sobre sua carreira, você teve algum arrependimento ao longo da carreira no esporte ou em algum outro clube? Olha, arrependimento, como eu falei para você, eu sou muito feliz por tudo que eu passei, tudo que aconteceu na minha carreira, foi tudo lição de vida, tudo para você melhorar. Quando você está feliz é porque é sinal do que você fez um bom trabalho. Quando é coroado com título, melhor ainda, o teu trabalho foi muito bem feito. Quando você perde, você tem que saber por que perdeu, tem que parar, pensar e tomar aquilo como lição e aprender com aquilo. Na vida a gente está sempre para aprender. E eu fui feliz no Santos, no Corinthians, no Palmeiras. O Palmeiras foi o time que eu menos joguei, porque cheguei machucado. Primeiro que eu não podia nem mostrar que eu tinha uma qualidade boa, porque eu cheguei machucado, fiquei 3 meses sem jogar, no qual, pelo atleta que eu fui trocado na época, o Neto estourando do outro lado e eu não jogando do outro lado por estar machucado. Então aquilo ali também me ensinou muita coisa. E no Curitiba também, aqui na minha própria cidade, não fizemos uma bela campanha, mas também isso daí ensina, até porque por que atleta da cidade às vezes não está certo na própria cidade. Eu sou daqui, mas as minhas belas passagens foram no Santos, no Fluminense, no Sport, então foram fora de Curitiba, né? No próprio Corinthians. Então,
eu fui muito feliz no futebol. O futebol só me deu alegrias. E isso, todo mundo pergunta, se você jogasse hoje, fala, né? Se você jogasse hoje, você seria rico, melhor. Eu falei, eu fui muito feliz, eu tive o meu tempo, e cada um tem o seu tempo. Eu espero que esses meninos que estão hoje jogando, que têm uma condição de ganhar fortunas e tudo, que sejam felizes quando parar como eu fui, que daí com certeza vai valer o que eles fizeram, né? Para mim, tudo valeu na minha carreira. E já pegando um pouquinho sobre isso que tu falou, né, das trocas de jogadores, que antigamente realmente aconteciam muito, eu queria saber por que isso acontecia, tipo, o motivo realmente, inclusive até teve muito que repercutiu, que foi a troca com o Neto, né, que no caso viraria ídolo do Corinthians, e aí eu queria saber o porquê mesmo que isso acontecia, se era alguma coisa por trás, tipo, da diretoria, ou era só uma confusão mesmo que acabava acontecendo. Na verdade, naquela época, Corinthians e Palmeiras não fizeram boas campanhas, né? Os dois foram eliminados na semifinal, tanto o Corinthians pelo São José e o Palmeiras pelo São Paulo. Ou o Palmeiras, não, acho que o Palmeiras nem chegou a ir à semifinal na época. Então, eles não chegaram na decisão. Então, eles fazem essas transações para mexer com o mercado, mexer com torcida, com imprensa. Então, isso daí sempre vai acontecer. Os clubes, os jogadores, de um clube vai para o outro. Tanto que não foi só eu e o Neto, foi o Dida, que também foi um jogador de seleção brasileira, e o Denis, né? Que é Denis, lateral do Palmeiras, e o Dida do Corinthians. Eu e o Dida fomos para o Palmeiras, o Neto e o Denis foram para o Corinthians. Mas isso daí, como acontece, o Nilson lá jogou no Grêmio, no Internacional. Aí muitos jogadores que jogaram no Santa Cruz, Náutico, jogaram no Sport, como o Baiano. O Baiano acho que jogou em tudo que é time aí, Zé do Carmo. Zé do Carmo não, Zé do Carmo acho que só jogou no Santa Cruz. Mas o Lorival, Baiano, tudo jogaram em vários clubes aí. Quem mais? Acho que na minha época aí, acho que tem o Ademir Lobo, jogou no Sport, no Náutico. Teve bastante jogadores aí que participaram em várias equipes. Aí no Recife também aconteceu bastante isso. Infelizmente, hoje o Náutico e o Santa Cruz não estão bem, né, em campeonatos. Isso daí não é bom pro estado, né? Para o futebol do estado não é bom duas equipes como eles estarem fora do principal da elite, né? Do futebol brasileiro. O esporte está fora da elite, né? Eu também acho que tem que voltar logo e tem que procurar se manter. E Náutico e Santa Cruz também tem que correr atrás. Hoje você vê clubes aí como o Bragantino, que tudo bem que tem investimento, mas não é só investimento. Não adianta você ter investimento e não ter uma boa gestão. O Curitiba está com uma SAF aí desde 2 anos aí, e está indo de mal a pior. Chegou na primeira divisão, a SAF caiu para a segunda divisão, não fez nada, não disputou, não chegou na final do Paranaense, e agora está brigando, agora vai ter que brigar para não cair para a terceira, o Curitiba. Então, se não tiver boa gestão, não tiver gente competente, como eu falei, no futebol lá, infelizmente, os torcedores vão ficar tristes. E isso daí, os torcedores fazem de tudo para o clube conseguir seus objetivos, que é subir para a primeira divisão, fazer boas campanhas. O esporte ainda decide aí, é campeão, mas a torcida está acostumada com títulos maiores para o esporte. Fala.
Fala, galera rubro-negra, interrompendo um pouquinho do vídeo para falar da Melhor, que é claro que é a Bet Nacional, a nossa parceira aí desde sempre. Então, lembrando que na Bet Nacional você pode depositar a partir de R$1, isso mesmo, apenas R$1. E o melhor de tudo, saque imediato e super de confiança. Então, a partir de R$1 você consegue estar fazendo sua fezinha na Bet Nacional, que é a melhor do Brasil. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros e a Bet dos espontâneos. A gente sabe, né, que a carreira dos atletas, geralmente, elas costumam durar, assim, mais ou menos de 34 a 35 anos. A gente sabe que você se aposentou com 31 anos, após uma cirurgia na coluna. E eu gostaria de saber, assim, sua opinião sobre isso. Se você acha que, se não fosse essa cirurgia, se sua carreira ela tinha durado um pouco mais. Olha, eu fiquei muito triste, né, com essa situação na época. Eu fiz uma cirurgia em 94, com 31 para 32 anos. Eu tinha feito uma entrevista com uma equipe do Japão, para ir jogar no Japão, a equipe de Osaka, né, no Japão. E era uma chance, né, de, na época, ter uma condição de conseguir como se diz, uma renda melhor na época, né? E acabei tendo esse problema, mas mesmo assim eu fiz a minha cirurgia, parei de jogar, comecei a trabalhar, trabalhei no futebol, trabalho até hoje com futebol, e consegui, pós-futebol, trabalhando, manter minha família, conseguir mais coisas. Hoje meu filho mora nos Estados Unidos, é cidadão americano, minha filha está muito bem, tem um menino de 13 anos, o Lucas, que é uma criança maravilhosa. Então, tenho meus bens que eu consegui pós-futebol, né? Futebol não me deu muita coisa, mas pós-futebol também consegui. Então, eu sou muito feliz em tudo. Desde o futebol me deu muita alegria e me deu tudo que eu tenho. Além de uma família maravilhosa que eu tenho e de pessoas maravilhosas em volta, né? Hoje trabalho com futebol, hoje tenho um campeonato de Masters aqui em Curitiba, de 70 times. Tudo atletas acima de 50 anos. Então, são 70 equipes, a equipe tem 32 equipes de 50 anos, 11 equipes de 55 anos, 19 equipes de 60 anos e 8 equipes de 65 anos jogando campeonatos aqui, que se vocês tiverem oportunidades, abrir no aplicativo Copa Fácil, procurar lá, Campeonato da Amizade Ribamar Esportes, tá tudo lá, tudo podem seguir, acompanhar, toda semana esse campeonato passam 2 jogos televisionados mundialmente, que é pelo Facebook, ao vivo. Então, hoje eu faço os atletas acima de 50 anos que nunca cantaram o hino nacional de chuteira, nesses jogos cantar o hino nacional de chuteira. E eles ficam muito felizes, isso vai para o mundo todo. Quando você vê, imagine o atleta de 60 anos jogando aqui, seu filho na Inglaterra assistindo o jogo dele, vendo o pai jogar ou o vô jogar, depois dá uma entrevista e vê o menino mandar uma mensagem para ele lá no chat, e a emoção desses senhores não tem, isso é a coisa mais linda. E eu faço de tudo pelo futebol. Ano passado dei o meu nome para competir com a Federação Paranaense, queria ser o presidente da Federação Paranaense, infelizmente não deu, porque hoje essas instituições estão com, como se, são organizações hoje que está tudo fadado, já todo mundo sabe o que vai acontecer, infelizmente, né? A própria CBF é assim, as federações são assim. Infelizmente, a política
nesse sentido, não está boa para o futebol, tá? Porque hoje quem trabalha com futebol são quem conhece do futebol, quem esteve dentro do futebol, infelizmente. Temos aí temos no sindicato 6 atletas, né? Como tem o Ramon aí, tem o Nivaldo aqui e alguns em outros estados. Mas em federações está faltando ter, ter atletas, né? Mas a culpa é dos atletas mesmo, que nunca se dedicaram para tentar fazer isso aí, tentar conseguir essas situações de procurar ajudar o futebol, que tanto ajudou os atletas, né? Por isso que eu falo, eu queria entrar na federação como presidente para fazer bem ao futebol, que me fez bem a vida toda. E aí, vendo esse amor tão grande que tem pela camisa, tem pelo futebol mesmo, até me emocionei aqui, porque o futebol é tudo, sabe? Não é apenas 11 pessoas correndo atrás de uma bola. O futebol muda muitas vidas, como você mesmo falou. O futebol vai muito além. E aí eu queria saber como o senhor se sente, né, em ser um dos protagonistas do maior título da história do esporte e ser ídolo, né, de 4 milhões de torcedores. Como é que esse sentimento toca no coração? Olha, é uma alegria imensa. Primeiro ter feito parte, né, desse grupo aí e conviver com essas pessoas aí foram 2 anos de uma alegria fantástica. Aí nasceu o meu filho, meu primeiro filho, esse que está nos Estados Unidos, e só tive, ó, é duro, é difícil até você lembrar de tanta alegria que eu tive aí. Cada lugar que você ia, as pessoas indo conversar com você, eu respeito. E não era só torcedores do esporte, torcedores do Santa Cruz, do Náutico, iam falar comigo, me parabenizar pelo futebol, pelas conquistas. Olha, nada melhor do que isso. Eu hoje, com 61 anos, ser lembrado por vocês para falar de 37 anos atrás. Isso não tem preço, como dizem. Esse é o cartão Mastercard, não tem preço. Essa torcida vai fazer parte do meu coração sempre. E eu, com certeza, sempre estarei aí, sempre vou visitá-lo. Eu até falei com o presidente Homero essa semana, que ele fez o lançamento do livro lá dele. Falei que se pudesse eu iria, mas eu tinha voltado no domingo de visitar meu filho, que fez aniversário dia 4 de julho, né? Aí eu voltei, vim para Curitiba, eu tenho meus campeonatos, ainda jogo uma bola no campeonato que eu faço, de 60 anos, e tinha muito compromisso aqui, mas se eu pudesse, teria ido a esse evento do Homero, com certeza. E a gente tem que parabenizá-lo, né, pelo grande título que ele deu para a torcida do esporte, que ele faz parte também dessa estrelinha amarela aí no peito da camisa de vocês aí. Assim como eu e outros grandes atletas fizeram parte dessa estrelinha, no qual a gente tem muita alegria, e é uma honra para nós ter participado disso daí. Eu separei aqui alguns nomes de grandes parceiros seus e eu queria que você definisse eles com uma palavra. Então, eu vou falando os nomes e você vai dizendo a palavra que define. Pode ser? Pode. Primeiro é Serginho Chulapa dos Santos. Defina ele com Uma uma palavra. Figura. Rivaldo do Santa Cruz. Quem? Rivaldo do Santa Cruz. Rivaldo, um cracaço. Craque. Aloísio Chulapa, também do Santos. O Aloysio. Olha, o Aloysio é artilheiro, né? Birubiru, do Ituano.
Birubiru do Ituano. Eu tive vários Birubiru que jogaram comigo. Teve o Birubiru do Ituano, teve um no Santa Cruz. Birubiru, grande lateral. Grande lateral. Zete, Palmeiras. Não é o Birubiru do Sport. O Birubiru do Sport era volante que jogou no Corinthians, mas esse Birubiru era lateral. Zete do Palmeiras. Zete. Minha alegria. Fiz muito gol nele. Desde cedo. Quando ele jogava Viola. ainda no Londrina, Toledo, aqui em Curitiba. Viola? Isso. Viola é o... Viola joga no meu campeonato aqui hoje. Jogou ano passado no meu campeonato, que tá pela equipe do Milan. Viola, grande jogador. Estevão. Estevão é o capita. Marcos Capita. Antônio. É o herói, né? E agora, por O herói, último, né? Gol do título. Emerson Leão. Emerson Leão. É até difícil falar se ele foi irmão mais velho, se foi pai, mas foi o responsável pela minha ascensão. Vamos pôr como Emerson Leão. Foi meu pai. A gente falou agora tantos nomes de jogadores antigos, assim, né, que já fizeram parte da história do futebol. E aí, claro, não tem como comparar, quero deixar claro, mas queria saber se tem alguma coisa que o senhor acha que é parecido ou que tem algo em comum, alguma característica comum com o nosso atual camisa 8, né, Fabrício Domingues, que está numa boa fase com a torcida, com antigamente, já que o senhor era nosso camisa 8, né, e eu queria saber se tem alguma característica parecida, que acha algo parecido. Olha, eu não vi esses últimos jogos que eu estava viajando, né? Fiquei 2 semanas nos Estados Unidos. Mas para ele, a minha função de camisa 8 era diferente da de hoje, né? Hoje o camisa 8 é o segundo volante. Eu até na época lá eu era um meio atacante. Nós tínhamos um grande meio atacante também que era o Zico, o nosso galinho aí, o atleta dos gols mais importantes do tempo que eu estive aí, o Zico que mais fez gols importantes. Mas o atleta, para jogar no estilo que eu jogava, ele tem que ter um bom passe, uma boa finalização e tem que jogar de cabeça erguida. E era o que eu fazia. Eu estava sempre na área, sempre colocando o pessoal em condições de fazer o gol e também chutava de fora da área. Depois, quando o Léo assumiu, eu conseguia fazer tudo isso e ainda voltar para ajudar na marcação. Foi quando eu tive essa pessoa que me conseguiu, o Léo, que me conseguiu fazer eu até correr para marcar. Marcar não, me posicionar bem e até roubar a bola. Então, esse menino agora novo aí que está jogando aí, espero que ele faça sempre isso. E com certeza ele estando na boa fase, ele vai cair nos braços dessa torcida, quando você cai no braço dessa torcida, é só alegria, tudo dá certo, e até quando você erra o chute dá certo. Agora eu queria pedir para você montar o seu time, né, com grandes nomes que você já trabalhou aqui no esporte. Então eu queria que você montasse assim o seu time, lhe incluindo, claro. Então, você e mais 10. O esporte teve grandes jogadores. Tivemos aí que jogaram bem no esporte, porque tem muitos que saíram daí e jogaram bem fora daí, né? Como o Juninho Pernambucano, né? Jogou bem fora, principalmente quando ele foi para fora, né? Para a França, no qual ele é muito ídolo lá. Mas aí, ó,
Tem vários goleiros, nós temos 2 goleiros campeões brasileiros aí, que é o Flávio e o Magrão. O Magrão é incontestável o melhor goleiro de todos os tempos do esporte, na minha opinião, não só pelo tempo de time que conviveu aí, como títulos que ganhou, né? Lateral direito é incontestável o Betão, não tem. Zagueiro, nós temos aí os campeões, né, brasileiros, tanto o Estevão, o Marco Antônio, quanto como é que é o que é daqui do Paraná, foi do Atlético para ir, foi campeão da Copa do Brasil. Fugiu o nome dele agora aqui para mim. Já lembro o nome dele. Lateral esquerdo. Olha, lateral esquerdo teve muitos bons jogadores aí. Nós tivemos esse menino que está jogando agora no Internacional, jogou no Flamengo, também fez um belo campeonato. Nós tivemos o João Pedro e o Zé Carlos Macaé da minha época. João Pedro era um menino com uma vontade tremenda, infelizmente foi cedo. Os dois foram cedo, né? Me fugiu o nome do quarto zagueiro lá, como é. Mas esses 3 zagueiros, na minha... o time de 87 sempre vai estar em todos, né? Mas aí pode incluir Magrão, Durval, lembrei, Magrão, Durval, quem mais? O próprio Carlinhos Bala, mas o Robertinho era fantástico, cara. O Robertinho fazia muito gol. Aliás, o Robertinho é treinador hoje, trabalha mais tempo lá na África do que aqui. Tanto o Robertinho como o Estevão já mereciam ter tido uma oportunidade de trabalhar aí como treinadores, mas eu não entendo o que o pessoal pensa aí, o que eles querem, né? Mas tá na hora do esporte, assim como colocou o Leão sem nenhuma experiência lá, porque que não pode ter um que já tem experiência até fora do país. Aí volante tem muitos volantes. O Dinho foi um grande jogador, mas não jogou bem aí, entendeu? Ele fez um bom campeonato, depois foi para o São Paulo, se não me engano. Depois é ídolo no Grêmio hoje. Mas o Rogério que jogava em 87, hoje ele trabalha aí nas televisão, você dá muita risada com ele, mas ele corria bastante pela gente aí. Rogério Dinho, né, tem o Zico, o jogador dos gols mais importantes e um dos maiores artilheiros aí do esporte, que na época, nos anos que ele jogou, ele fez muitos gols. Tem o Nequinho, Robertinho, Augusto, Nando, mas o esporte é difícil de se fazer uma seleção do esporte. Tem muitos jogadores bons. Hélio, Maluco, na época aí, tem bastante gente aí. Eu agora não vou lembrar de muita gente aí, vou até cometer injustiça com alguns, mas para facilitar, fica o time de 87 com alguns de 2008 aí nessa seleção do esporte de todos os tempos aí, tá bom? Meu Deus, que seleção seria essa? Sonho, tá? Meu Deus do céu. E aí, falando já, né, de atualmente, eu sei que não tens acompanhado muito, mas as últimas notícias foram bombásticas, assim, né? Não sei se posso dizer assim. Mas queria saber o que tu acha, né? O que tu tem achado do esporte em 2024? Se acha que a troca de técnico agora foi certa e se a gente vai subir para a Série A? Bom, esse técnico que foi Sosso, né, que foi trocado agora, no começo não tinha
como se diz, o pessoal não era muito a favor dele. Daí ele acabou conquistando, fazendo bons jogos, a torcida começou a gostar dele, e acredito que pelo plantel que ele tem, ele fez um bom trabalho, tanto que conseguiu fazer com que a torcida gostasse dele depois. E eu sei que a cobrança aqui no Brasil é imediata, se você não consegue resultados. A primeira cabeça que rola do treinador, eu sei que aí no esporte, a gestão do esporte na parte administrativa é boa, na parte de futebol, se fosse boa, já estava na primeira divisão, já no ano passado, que teve sobras para subir, acabou escapando nos últimos jogos. E para melhorar isso aí, como treinador vai ser sempre o primeiro a ser mandado embora. E hoje em dia, infelizmente, os treinadores se precavem com multas e tudo. Parece que a multa desse treinador é alta. É o preço que a gestão paga se não fizer uma boa contratação. Então, às vezes, é melhor você trabalhar, já pegou um treinador que você não sabia se ia dar certo, então por que não dá oportunidades para outros, né? Ou traz esse outro aí para dentro trabalhar, para ficar como auxiliar, para acompanhar, para ver o que pode fazer. Eu acho que o esporte poderia bem trazer um ex-atleta, ou um treinador que já foi ex-atleta do esporte, como o próprio Robertinho, trabalhar como auxiliar do esporte, junto à comissão técnica, o próprio Estevão, que já trabalha até hoje, Estevão Soares, né, que foi treinador até do Palmeiras e tudo mais, né, Ponte Preta. Mas, infelizmente, nessa parte de treinadores, você tem que dar muita sorte também, não é só competência. Além da competência, dar muita sorte e também apresentar um bom plantel para o treinador. Não adianta você fazer um excelente treinador e não pôr um plantel bom para ele trabalhar. Tanto que já passou por aí o Luxemburgo e tudo, né? Até o único título que teve, mas tinha Diego Souza, tinha bastante jogadores nessa época, mas o único título que tiveram aí foi em cima do Salgueiro e ainda meio esquisito lá, num gol lá meio esquisito. Então são coisas assim que desde essa época aí já não era muito boa coisa, entende? Então o esporte precisa contratar, olha o treinador do Fortaleza, como ele acertou. E é um torcedor argentino, né? Acertou, há quantos anos está lá, o próprio Renato Gaúcho. Mas o Renato Gaúcho já é renomado lá, né? Aí tem o vínculo com o Grêmio. Mas esse treinador do Fortaleza está lá e só fazendo belas campanhas, né? O esporte precisa dar uma sorte dessa, né? Contratar um treinador assim e também dar peças, né? Peças boas para que ele trabalhe e desenvolva um trabalho bom, né? O treinador é isso. Tem que ser bem escolhido, tem que saber o que o esporte quer, tem que saber quem está na diretoria, saber que plantel que tem, que condição esse plantel pode dar para esse treinador, para depois cobrar do treinador. Se não der um plantel bom, com bons atletas, com 2 bons atletas em cada posição, tem que ter uns 2, 3 nomes renomados que assumam a responsabilidade, que trabalhem junto, que trabalhem coletivamente, pensando neles, no coletivo e unidos com a diretoria e amigos de todo mundo. Daí, com certeza, vai dar só alegria. Mas
O esporte precisa de pessoas assim dentro lá da diretoria, ou próximo da diretoria, para saber fazer essa transição, ou essa comunicação entre diretoria, comissão e jogadores. Se você pudesse escolher um cenário para você se despedir do futebol oficialmente, qual seria o time que você escolheria, né, ter essa despedida? Qual o estádio e também qual o rival? Time e estádio já tem, né? É o Sport e a Ilha, né? Mas adversário, olha, eu tive muitas alegrias aí, até poderia ser um clássico daí, viu? Em cima do Náutico e do Santa Cruz, eu tive muitas alegrias, mas sei lá, tem muitas equipes. Eu não gostaria de jogar contra outra equipe que eu joguei, né? Então, uma equipe que eu não joguei era o Náutico. Eu jogaria contra o Náutico. O Náutico foi... Nossa, teve um lance aí na final lá, que eu tirei o gol do Edson, o pessoal fica meio... Mas, olha, o pessoal fala que eu fui fominha naquele gol. Vocês já viram o gol? Viram, ó? Então preste bem atenção no que eu vou falar aqui, tá? Eu vou narrar o gol para vocês. Eu era o capitão do time, eu fiz bastante coisa boa pro plantel naquela época, até consegui direito da arena, dividir igualzinho para todos. Eu vivia com todos, conhecia todos, tudo que eu pensava era sempre pensar no coletivo, nunca fui individualista aí. Então eu era o capitão, desde que o Antônio Lopes foi embora. Daí eu, como capitão, naquele lance, eu acompanhei o lance, só por acompanhar. Se vocês... É que vocês não colocam em câmera lenta. Colocar em câmera lenta o lance, o Edson, na hora que deu o drible no goleiro, ele escorregou. Se você parar o lance, passar em câmera lenta, vê que ele escorregou. Eu, na dúvida, entrei, peguei a bola e fiz o gol. Tanto que eu não saí vibrando e fui lá ainda pedir desculpa para ele. Ele ficou muito bravo. Natural. Mas eu pensei no coletivo. Naquele jogo, o jogo estava 2-1. Logo em seguida desse gol, saiu um pênalti para o Náutico, no qual o Bandeira chutou na trave e não foi o gol. Se eu não entro, ele escorrega, não faz o gol, e o pênalti é gol, é 2-2 no jogo. Então eu fiz 3-2, teve o pênalti, ele errou, e daí eu fiz o quarto gol também. Mas aquilo ali foi pensando no grupo. Eu acompanhei, imaginando ele escorregar, e ele escorregou. Pode olhar em câmera lenta, é que o pessoal olha só que eu entro, pego a bola e faço gol. Mas não, eu não. Primeiro que eu não era fominha e nem era de fazer gol, eu era mais de passar a bola para os companheiros. Mas eu, na dúvida, eu pus a bola para dentro e gol, decisão final e acabou. E graças a Deus o gol saiu, né? E aí? Saiu o gol e depois saiu mais um ainda. Uhum, E aí, assim, nesse gol ainda conseguimos a expulsão ainda do goleiro deles que ficou bravo lá. Mas eu estava vindo de trás. Não tem o que cobrar nem nada. eu não assisti na época, né? Mas eu acompanhei, eu pesquisei, né? Assisti alguns jogos antigos. E é muito incrível ver o amor e o peso que a camisa ela tinha, sabe? Hoje em dia é muito que eu acho que falta. O amor no futebol é realmente o futebol simples e puro, sem muita coisa, só o futebol e ir lá para jogar o futebol que a gente tanto ama, sabe? E já encaminhando para o final, queria pedir para tu, né, mandar uma mensagem para a torcida do Flamengo, que se diz tanto campeão de 1987
e que nunca tira essa palavra da boca. Ele sempre fala, não, nós somos campeões, Clube do 13, enfim, o Sport não é campeão. Eu queria só uma mensagem que você passou por esse clube, né? Você levantou essa taça, você estava lá, então a mensagem é toda sua. Olha, para os torcedores do Flamengo, eu só lamento mesmo, eles, por serem uma torcida rubro-negra como a do Sport, sempre foram co-irmãos, né? Por causa desse detalhe, agora tem esse problema aí que eles querem ser campeão, que não foram. Só posso lamentar, primeiro, que nós fomos campeões e eles estão querendo uma coisa que não disputaram. E segundo, de perder a amizade dos co-irmãos, que são os torcedores do esporte, onde sempre as torcidas, principalmente das mesmas cores, sempre são amigas. E hoje se tornaram inimigas, não por causa delas, e não por causa dos jogadores, e sim por dirigentes. Eu só posso lamentar. O Flamengo pode correr atrás, só vai correr errado. E já deve ter sido, eu brinco ainda, estou com umas 18 medalhas no peito de campeão brasileiro, que cada vez que ele entra, perde mais uma. Cada vez que ele entra, perde mais uma. Então, já entraram, acho que umas 10, 15 vezes, e não tem, eles vão só perder. Primeiro que uma coisa é certa, todo o regulamento tem que ser cumprido, e eles não cumpriram. Quem não cumpriu foi o time. A torcida não tem culpa. Eu só posso lamentar por eles quererem ser o que não são. Então é isso, Ribamar. A gente finalizou. Queria muito te agradecer por ter aceitado o nosso convite, né? Foi muito bom, né? Algumas curiosidades que a gente tinha. Então, você conseguiu passar para a gente, né? Apesar da gente não ter acompanhado naquela época, mas você tem um marco muito grande em nosso clube, né? E é um dos maiores ídolos da torcida do esporte. Então, a gente está muito feliz por ter esse privilégio de estar aqui, né? Conversando contigo. E eu queria que você desse aí suas palavras finais. Primeiro, é sempre um privilégio para mim, uma honra, falar com vocês, torcedores do esporte, e falar a todo o povo de Pernambuco. Eu adoro essa cidade, adoro esse estado, e amo demais esse clube e essa torcida. Então, sempre que precisar, estarei aqui, e estarei com o maior prazer. Relembrar essas histórias me rejuvenesce até. Eu fico lembrando de todas as situações. Agora até lembrei aí para o pessoal, não deixem de ver o gol lá, ele escorregou. E eu pensei no clube, no time. Tá? Eu quero deixar um grande abraço a essa torcida maravilhosa. O amor que eu tenho por esse clube é eterno. Enquanto eu estiver vivo, sempre eu vou adorar esse clube, eu amo. E essa torcida maravilhosa eu amo também. E sempre que puder, estarei aí com vocês, torcendo para esse grande clube. E espero que a diretoria, que tudo parte da diretoria, que ela consiga fazer melhores contratações, levar melhores treinadores, e que deixem o esporte no lugar que merece, que é estar sempre na primeira divisão e sempre atropelando os times aí em Pernambuco nos campeonatos. Além da Copa do Nordeste, né? Que na época que eu jogava aí não tinha ainda essa Copa do Nordeste. Senão a gente tinha ganho algumas aí também. É gratificante ver, assim, é gratificante ver a forma de você falar. É perceptível, você consegue transparecer isso só em falar esse amor, não só pelo esporte, mas pelo futebol em si. Ficou nítido aqui pra gente, então eu estou muito grata, de verdade, muito feliz e realizada, né? Se você já tinha uma fã antes da entrevista, agora, tipo, ainda tá além, porque realmente é muito bonita a forma de você se expressar, não só do esporte, mas do futebol em si. O futebol que realmente encanta, que emociona, né? E
futebol nunca é apenas futebol. Então, você conseguiu passar isso pra gente, sabe? Eu até me arrepio de falar de todo o meu coração. E então, eu queria mais uma vez agradecer e vou deixar aí a palavra para a Júlia. Queria agradecer também, né? É uma honra. Meu pai, desde pequenininha, me ensinou, me mostrou o futebol. E poder falar que foram vocês que me fizeram amar o futebol realmente, que me fizeram amar a camisa do esporte, sabe? É uma honra estar aqui hoje, aprender, escutar e realmente participar disso, sabe? É como se eu estivesse vivendo aquela história, aquele momento de novo, sabe? E para mim é algo muito especial, porque além de amar o futebol, eu amo o Esporte Clube do Recife. É uma paixão que não tem como explicar, é inexplicável, como muitos dizem, né? E é uma honra estar aqui, né? Como a gente já tinha dito várias vezes, é muito incrível cada vez mais conhecer jogadores antigos da década de 80, enfim, que eu não tive a oportunidade tanto de assistir, mas que meus pais, por exemplo, meu avô, teve a oportunidade e eles chegaram para me falar e me contaram essa história e eu tava com isso dentro de mim, sabe? E tô realizada e é incrível demais e obrigada. E é isso, espero que venham novos jogadores que tenham o mesmo amor pela camisa, o mesmo amor pelo futebol que vocês, e que você, especificamente, como hoje, mostrou. Porque é muito lindo de se ver, sabe? Emociona, porque, como a gente já tinha dito, o futebol não é apenas correr atrás de uma bola. O futebol vai muito além disso, ele muda vidas, mudou a minha. Então é isso, eu tô honrada e não tenho mais nada a falar. Olha, falar para vocês, ó, qualquer profissão que você faz com amor, você faz com prazer, você procura sempre ser o melhor nessa profissão. E eu, o tempo todo que eu joguei futebol, eu procurei fazer o melhor. Nem sempre dá certo, como nas profissões também não dá. Mas quando você faz com amor, quando você tem bons relacionamentos, bons conselhos e você acompanha e dá certo, e você fica feliz, é sinal que você está fazendo certo. Então, a única coisa que eu falo é que a gente tem que ter amor pelo que faz para fazer bem. E futebol já é um pouquinho mais diferente. Futebol você tem que ter amor pelo que faz para fazer bem e tem que amar quem está próximo de você e quem torce por você. Não é só torcida, você tem uma esposa, você tem filhos, todos torcem para você. E todas essas pessoas dependem de você. Então, você, como atleta, você tem que fazer sempre o seu melhor. Primeiro, porque você tem bom lugar para treinar, você tem um bom salário e você faz aquilo que você mais ama, que é jogar futebol. Então, todo atleta tem que jogar bem. Tá? Se não está feliz no local, mude de local. Mas quando está feliz, a condição de estar certo é sempre boa e a sensação é maravilhosa. Então eu só desejo a todos vocês aí, todo torcedor, todos os jogadores de esporte que sejam felizes e espero que esses jogadores façam essas coisas, sejam felizes, trabalhem para fazer vocês felizes, não só vocês, eles mesmos e a família deles. Você conseguindo fazer isso é sinal de que tudo pode dar certo. Então, boa sorte para nós, torcedores do esporte agora, e que o esporte volte ao lugar que ele merece. Obrigada. É isso. Um grande abraço para vocês. Para você também. Vocês também. Terminamos mais um Memórias Espontâneas, né? De uma forma perfeita. É isso. Um beijo. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Você também.